Olha, gente, comentário da terceira questão da atividade. O que é densidade? Aí você vai botar que densidade é a propriedade específica dos materiais, ou seja, é a relação entre a massa e o volume do objeto. E na letra B, qual dos materiais colocado no copo possui maior densidade? O que é que você vai responder? Tanto gelo quanto óleo possui maior densidade menor, aliás, do que a água. Por quê? Porque nitidamente você observa que flutua na água, né? Então, por isso que a densidade aqui é menor do que a densidade da água, certo? Questão 4. Para desenvolver novos materiais é preciso recorrer às transformações químicas, conhecer as propriedades dos materiais que serão combinados entre si e que darão origem ao novo material. Veja as informações referentes a alguns materiais no quadro a seguir. Ó, nós temos aqui um quadro, deixa eu aumentar aqui. Nós temos aqui o quadro, né, com material W, X, Y e Z. Aí nós temos aqui o valor da densidade, a solubilidade em água, as propriedades magnéticas, se tem ou não, o valor da temperatura de fusão de cada material desse de ebulição. Aí na letra A pergunta, é possível que o material X, esse aqui, ó, o X, ele seja ferro, seja óleo, ferro, água ou sal? Ou sal? O sal? Qual? Né? Olha só, o X, né? Ele tem densidade igual a 1, solubilidade tem, não tem propriedade magnética, ou congela a 0 graus Celsius e entre ebulição a 100 graus Celsius. Então, é nítido que é a água, certo? Aí, para identificar o material X, que no caso é a água, foram utilizadas propriedades gerais ou específicas dos materiais. Aí você vai botar que são propriedades específicas, por quê? Porque todas essas características que foram mencionadas é a característica da água. E na letra C, pergunta, analise as informações do quadro e explique quais dos materiais são líquidos a uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí você vai botar que os materiais que possuem ponto de fusão menor que 25 graus Celsius e ponto de ebulição maior que 25 graus Celsius, vai ser qual? Menor e maior. O X e o Z. X e o Z. E o Z, tá? A temperatura D. Para você, qual a importância de se conhecer as propriedades dos materiais? Resposta pessoal, porque é para você. A quinta questão. A quinta questão, nós temos aqui um dos alimentos muito tradicional utilizado na cozinha italiana é o macarrão, né? Quase todo mundo sabe preparar um macarrão, se coloca água para ferver, acrescenta sal, acrescenta azeite, macarrão, daí com 10 minutinhos o macarrão tá no ponto e aí é só servir. Aí na letra A pergunta, qual o volume de água em mililitros pedido na receita? É 1000 mililitros, ou seja, 1 litro, né? Coloque, ó, aqui diz, ó, a receita coloca 1 litro. E 1 litro equivale o quê? A 1000 mililitros, porque ele pede em mililitros.
Aí, gente, ele pergunta também que tipo de transformação está ocorrendo na primeira imagem. Aí você vai colocar, né, que na primeira imagem, gente, é nítido que você tá vendo aí uma transformação física, porque a água ela vai começar a ferver, então ela vai passar do estado líquido para o gasoso, tá? Uma transformação física. E na letra C, qual a temperatura de ebulição da água? Você vai responder que é 100 graus Celsius. Ela é a mesma para o azeite? Explique. Então, na letra C, você vai dizer que a água, né, ela tem o ponto de ebulição da temperatura dela é 100 graus Celsius. Como isso é uma propriedade específica de uma substância, o azeite não vai entrar em ebulição com a mesma temperatura da água. O azeite vai ter outro ponto de ebulição. Não vai ser o mesmo da água. Por quê? Porque é uma propriedade específica da água, certo? E na letra D, diz assim: observe com atenção a aparência da água nas situações 2 e 3. Explique usando o conceito de solubilidade do material que está sendo observado quanto ao sal e o azeite. O que é que a gente percebe? Quando a gente coloca o sal na água, ele é solúvel, então ele vai desmanchar. Agora o azeite não, o azeite é insolúvel, então não vai desmanchar na água, não é isso? Então esses foram os comentários da atividade.